Quais os motivos que levaram Ananias e Safira a tentar enganar a Deus e também os seus desígnios? Por que a morte de Ananias e Safira foi considerada tão grave e trágica já na época da graça? Responda aí. Existem mentiras maiores ou menores que as outras? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e bem-vindo à nossa videoaula. Nós estamos iniciando essa lição maravilhosa desse trimestre, que está sendo um trimestre bastante aproveitoso, onde nós estamos tratando com o tema relacionamentos em família. E estamos tratando aqui de alguns problemas que aconteceram na família citadas na Bíblia Sagrada e tirando desses problemas que aconteceram lições para que não venhamos estar praticando os mesmos erros. Então fique conosco nessa lição. Essa lição será uma lição bem proveitosa também. Estará tratando de um tema bastante polêmico e um tema que quase não é tratado na Igreja do Senhor. Hoje estaremos estudando sobre a lição de número 11, que tem como tema os prejuízos da mentira na família. Estamos estudando esse trimestre e hoje vamos tratar da mentira entre um casal e as consequências que vieram por causa dessa mentira. O textuário encontra-se em Colossenses capítulo 3, versículo 9, que diz: Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. A verdade prática diz dessa forma: a mentira até pode dar flores, mas não produz fruto para o bem. E aqui, com toda certeza, quem elaborou essa verdade prática está demonstrando aqui a mentira como uma planta. Ela pode até mesmo crescer, ela pode até mesmo dar flores, mas ela nunca vem frutificar para o bem. Ela pode até dar um fruto, mas um fruto mau, um fruto péssimo. A leitura bíblica em classe encontra-se em Atos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11, e trata sobre a história de um casal. Mais precisamente, nós precisamos ver o contexto. A Igreja do Senhor estava iniciando, observamos que um grande avivamento tinha acontecido, o Espírito Santo tinha descido, e agora os efeitos desse avivamento estavam acontecendo. E um dos efeitos deste avivamento era a comunhão entre os irmãos. E a igreja estava crescendo e agora as pessoas começavam a vender as suas coisas e entregar aos apóstolos. A Bíblia diz que eles colocavam nos pés dos apóstolos para que eles pudessem usar da melhor maneira possível para o crescimento da obra de Deus. E nós observamos que o texto anterior diz que Barnabé, um homem chamado Barnabé, ele vendeu as suas propriedades e deu para os apóstolos. E era um homem muito bom, chamado Filho da Consolação. Ele era um homem que futuramente iria ajudar muito a Saulo de Tarso. E esse homem, ele faz essa atitude e aí entra esse casal chamado Ananias e Safira, quando eles vendem uma propriedade e ao repartir ali o dinheiro entre eles, eles colocam no coração de entregar somente a metade. Eles entregam ali a metade e pensam que isso está... ninguém vai perceber isso, mas uma pessoa estava observando, que era o Espírito Santo. Então o texto diz claramente sobre isso e Pedro, ele confronta ali primeiramente a Ananias, esse vem a morrer, e depois, passado 3 horas,
A esposa de Ananias, por nome Safira, chega ali também, não sabendo que o seu marido estava morto, e ela também é confrontada por Pedro, e ela também morre da mesma forma. E de todos ali é tomado um grande temor por causa desse acontecido, por ver que a obra de Deus ela não é tratada dessa forma. Então, é a leitura bíblica em classe que nós vamos estudar, a história que nós vamos estudar. Muito bem, vamos para a nossa lição. E nós podemos observar que essa lição vai tratar justamente sobre isso. A mentira orquestrada entre duas pessoas. Não é simplesmente uma mentira para homens, que ela é prejudicial, mas ela é uma mentira para o Espírito Santo. Uma coisa muito séria. Então eles mentiram para o Espírito Santo. E nós vamos ver o motivo justamente por que isso aconteceu. E vamos então para o primeiro tópico, uma conversão duvidosa. E o primeiro ponto diz, por que uma conversão duvidosa? E é levantada aqui uma questão que, como a obra do Senhor estava iniciando e estava acontecendo um mover do Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo aqui no coração daquelas pessoas, uma demonstração de que aquelas pessoas tinham se convertido e eram novas criaturas, era justamente isso, esse desprendimento das coisas terrenas para o auxílio da obra do Senhor. O que acontece com Ananias e Safira coloca em dúvida a sua própria conversão. Porque o que estava acontecendo e eles estavam demonstrando é que eles não estavam em sintonia com o que Deus estava fazendo. Aquilo que estava acontecendo ali era algo que o Espírito Santo não estava regendo. Então nós observamos aqui, a primeira lição que nós tiramos desse primeiro ponto é que a mentira ela pode colocar em dúvida a conversão da pessoa. Se uma pessoa se converte, uma das coisas que vai acontecer é ele deixar de mentir. Então, conversão significa deixar as velhas práticas. Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, vai dizer que os que estão em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então nós observamos que essas coisas velhas já se passaram, diz respeito também à mentira. Então, a mentira, ela coloca em dúvida a conversão da pessoa. Se a pessoa se converteu e continua sendo um mentiroso, significa que não é um novo crente. E hoje está até difícil você falar essas coisas, porque tudo é julgar. Tudo você está levantando um juízo dessas pessoas. Fiquei sabendo até mesmo de que essas lições da CPAD estão levantando questões de que estão julgando as pessoas do passado. Isso é um absurdo, porque o próprio apóstolo Paulo, Romanos, ele vai na sua carta aos Romanos, ele vai dizer que tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então eu tenho que saber julgar as coisas erradas para não praticar as mesmas coisas. Ponto de número 2 do primeiro tópico, a comunhão na igreja. Então, nós observamos que era o início da igreja. O coração de todos estava inclinado a fazer o quê? A fazer com que ninguém padecesse ou sofresse necessidade. Então, nós observamos aqui, tiramos uma lição também aqui desse segundo ponto. A mentira, ela atrapalha a comunhão da igreja. Se pessoas que estão semeando mentira, elas começam a achar que isso é livre e se isso não for cortado entre os irmãos, logo, logo vão ter casais se separando, vão ter famílias brigando uma com a outra simplesmente por causa de uma mentira. Então a mentira, ela atrapalha a comunhão. Terceiro ponto.
a inveja e a hipocrisia de Ananias e Safira. Aqui entra essas pessoas, esse casal. Uma coisa que chama a atenção é que essa inveja, ela nasceu no coração desse casal. E nós observamos que possivelmente foi gerado por causa de atitudes que outros estavam tomando. Qual era? O próprio Barnabé. No capítulo anterior, nós vamos observar que Barnabé ele praticou uma boa ação ao vender as suas propriedades e colocar aos pés dos apóstolos. E possivelmente Ananias e Safira foram tomados agora de uma inveja. Inveja de ver aquela ação ali, a pessoa fazendo aquela atitude, praticando aquela atitude, eles quiseram fazer a mesma coisa da forma errada. Isso se chama inveja. E também era uma atitude hipócrita. Era uma atitude onde eles queriam se dar bem às custas, né, de uma ação. Ou seja, eles venderiam uma parte, eles venderiam toda a parte, melhor dizendo, e ficariam com uma metade. A outra metade eles dariam como se nada tivesse acontecendo e ficariam bem diante dos irmãos como pessoas que eram pessoas boas, pessoas que ajudavam, como Barnabé. Então isso se chama também hipocrisia, você se colocar atrás de uma capa, aonde você vai mostrar o seu ser como uma pessoa boa, uma pessoa que quer ajudar, quando Deus sabe o que está acontecendo. Então, cuidado com a hipocrisia, cuidado com a inveja. Qual é a lição que nós tiramos aqui desse terceiro ponto? É que a inveja e a hipocrisia, elas andam também de mãos dadas com a mentira. Sempre quando tem a hipocrisia, tem mentira. Sempre que tem a inveja, tem mentira também. Então, sempre elas vão caminhar juntas. Quando não muito, a inveja vai estar junto com a mentira. Quando não muito, a hipocrisia vai estar junto com a mentira. Quarto ponto. Quando a mentira e o engano enchem os corações. Aqui nós observamos e tiramos desse texto aqui que a mentira ela afasta Deus do comando da vida do servo dele. Quando a mentira entra no coração, ela expulsa Deus. Quando a mentira entra no coração de um servo de Deus, ela expulsa a presença do Espírito Santo. É por isso que nós já estamos chegando aqui num ponto principal, que a rigidez que foi tomada por causa dessa atitude. Porque muitos podem estar pensando, quando leem esse texto, por que muitos não morrem por terem mentido? Mas nesse caso aqui, eles não estavam mentindo para Pedro. O próprio Pedro vai dizer, olha, vocês não mentiram para homens, vocês mentiram para o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele já estava tomando uma atitude para que isso não se alastrasse dentro da igreja. Por quê? Porque se não fosse cortado, isso seria uma contaminação, daqui a pouco toda a igreja estaria achando normal a prática da mentira. Segundo tópico, o problema da mentira dentro da família. Primeiro ponto, a mentira produzida dentro da família. Aqui nós observamos, irmãos, que eles consertaram entre si, porque Pedro vai dizer para Safira, por que vocês se consertaram entre vocês? Não foi simplesmente fazer uma mentira, assim, vou mentir agora. Eles se assentaram em casa, eles planejaram mentir. Eles colocaram um plano de mentira. E ali eles sentaram falando, olha, como a situação para nós aqui está um pouco apertada, vamos fazer o seguinte, eu tenho uma ideia aqui. A gente vende, a gente dá só a metade, porque não precisa. Deus é o dono do ouro, Deus é o dono da prata. E eles então colocaram isso. E esse conserto que eles fizeram entre si
certamente antes eles tinham feito um propósito diante do Espírito Santo. Talvez numa reunião, a Bíblia não fala, talvez numa reunião onde todos estavam fazendo o seu propósito de ajudar com alguma coisa, eles fizeram um propósito. Olharam um para o outro, quem sabe Ananias, e falou, olha, nós temos aquela herdade. Vamos dar ela? Vamos. Então, nós vamos dar essa herdade. Nós vamos dar. Nós vamos vender e nós vamos trazer o dinheiro e colocar nos pés dos apóstolos, como Barnabé fez. E eles foram para casa e em um determinado momento eles consertaram, eles fizeram um plano, fizeram um concerto entre os dois de tentar enganar a obra de Deus, de tentar enganar o que estava acontecendo. E isso é muito sério. Então eles consertaram entre si e aqui está a razão da dureza dessa punição que aconteceu para Ananias e Safira. A Bíblia vai dizer também, em Josué capítulo 7, versículo 11, um fato também quase idêntico. A Bíblia diz que Acã, ele também recebeu, todos aqueles ali, quando foram para a peleja, eles receberam ordem para que não pegassem das coisas ali que eram consagradas, que eram chamadas de anátema, que eram coisas que não deveriam ser colocadas. Eles pegaram, o Acã chegou e colocou dentro da sua tenda. Ali foi uma mentira. E em Josué capítulo 7, versículo 11, o próprio Deus vai falar para Josué, olha, Israel, ele não chamou Acã. Deus poderia estar apontando e dizendo, olha, foi Acã que pecou. Mas Deus falou, Deus queria mostrar, Deus queria ensinar ali uma lição, a lição do perigo da mentira no meio do seu povo. Então nós observamos que ali Deus fala assim, olha, Israel pecou, furtou, mentiu e guardou coisas dentro das suas casas. E, os irmãos sabem muito bem, foi tirada ali as sortes, caiu na casa de Acã e ele foi ali apedrejado, foi morto simplesmente por causa dessa mentira que ele praticou diante de Deus. Então, lá no Antigo Testamento aconteceu, no Novo Testamento aconteceria. Mas por quê? Porque a mentira, ela faz a obra de Deus parar. A mentira, ela faz a obra de Deus não avançar. Esse é o grande problema. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Segundo ponto, quem faz uso da mentira está dominado pelo poder da carne. Eles não foram obrigados em nenhum momento, presta atenção nisso aqui, eles não foram obrigados a vender ou doar a sua herdade. O próprio Pedro vai falar para eles que se eles guardassem, se eles vendessem e guardassem para eles, não aconteceria nada. Mas o problema é que eles tinham feito uma aliança com Deus de dar aquilo. Esse é o grande problema. Eles falaram uma coisa para Deus e cumpriram a metade. E aqui nós observamos que ninguém é obrigado a dar nada. Agora, a própria palavra de Deus vai dizer que quando nós fizermos um voto para Deus, nós temos que cumprir. E esse é o problema. Eles não cumpriram o seu voto diante do Senhor. Então, podemos observar também que quem pratica a mentira se torna também um filho dela. Se torna também um escravo dela. Porque o próprio Jesus Cristo vai falar em João capítulo 8, versículo 44, que o pai da mentira é o diabo. Então, quem pratica e vive praticando a mentira não é nada mais, nada menos do que um servo do diabo. E um filho, automaticamente, um filho do diabo. Por isso que a mentira é um grande problema no meio do povo de Deus.
Terceiro tópico, protegendo a família da mentira e da hipocrisia. Primeiro ponto, cuidado com os defeitos morais dentro do lar. E aqui nós podemos perguntar, o que são os defeitos morais? Defeitos morais são falhas de que nós entendemos ser certo. São coisas erradas que nós entendemos ser certo na nossa vida. E com isso nós colocamos em prática essas coisas erradas achando que é normal. Cuidado com isso. E aí entra aqui não é só a mentira, entra a hipocrisia, entra o orgulho, entra o egoísmo, entra a soberba. Tudo isso são defeitos morais, na moral da pessoa. Cuidado com isso, porque se uma família ela vive mentindo, se o pai, a mãe, vive praticando esses defeitos morais, isso vai ser passado também para os seus filhos. E, logicamente, eles também serão pessoas mentirosas. Por isso que temos que ter cuidado com os defeitos morais dentro da família. Segundo ponto, precisamos agir contra a hipocrisia e a mentira. E aí eu pergunto, como que nós podemos vencer a hipocrisia, a mentira? Como nós podemos? Simplesmente, uma coisa bem simples. Nós vencemos com a verdade. Mas nós não vencemos simplesmente com essa palavra verdade. Nós vencemos com o espírito da verdade ou o espírito de verdade. O próprio Jesus Cristo, ele vai falar em João, capítulo 14, versículo 17, que o Espírito Santo, ele é o espírito de verdade, que o mundo não pode receber. Por que Jesus estava dizendo isso? Nós trazemos para a nossa vida. No mundo é normal mentir. No mundo é coisa corriqueira. O mundo diz tanta mentira, e aí diz tem aí até um ditado que fala dessa forma, uma mentira sendo contada muitas vezes, ela se torna verdade. Então, está acontecendo, é no meio político, são em todos os lugares que tem acontecido isso, mas nós como igreja do Senhor e como família cristã, nós não podemos deixar que isso seja uma coisa normal e corriqueira. Mas, por outro lado, o Espírito de verdade, o Espírito Santo, ele pode e deve agir na nossa vida para que nós venhamos falar a verdade. Pois a palavra de Deus diz claramente que nós devemos deixar a mentira, nos apegar cada dia mais à verdade. Então, o Espírito Santo é aquele que tem essa capacidade de transformar a vida da pessoa e fazer dessa pessoa uma pessoa que não mente, não vive na hipocrisia, não vive com falsidade. E uma das coisas mais tristes que tem é uma pessoa falsa. Por quê? Porque uma pessoa falsa, ela não é confiável. Uma pessoa falsa, as pessoas não podem, não querem contar, não querem nem chegar perto dessa pessoa. E conta-se, Moody conta um caso acontecido, se eu não me engano, em Los Angeles, onde estava acontecendo uma peça teatral e estava lotado aquele teatro, e quando menos percebe, começa a pegar fogo. E para não ter um pisoteamento de pessoas, um tumulto na saída, alguém chegou para o ator mais conhecido ali e mais quisto pelas pessoas e falou para que ele desse com muito cuidado a notícia de que o teatro estava pegando fogo. E quando ele vai lá ele interrompe aquela peça, ele entra e fala, olha, eu estou aqui para dizer para todos vocês, para vocês levantarem dos seus lugares com muito cuidado, não precisa correr,
não precisa tumultuar, mas saiam com muito cuidado, não vai ter problema nenhum. Por quê? Porque eu estou falando isso? Porque o teatro está pegando fogo. As pessoas ficaram olhando para aquele homem e começaram a aplaudir ele e assoviar e dizer que ele era um ótimo ator. E ele volta a pedir para as pessoas ficarem em silêncio e ele diz, olha, eu não estou aqui numa peça, eu não estou aqui contando uma história. O teatro está pegando fogo, mas vocês precisam levantar e sair agora. Ele foi aplaudido de novo. Consequentemente, quando eles perceberam que ele estava falando a verdade, já era tarde demais. E Moody fala que muitas pessoas naquela noite perderam a sua vida por causa do fogo. Mas também por quê? Porque quando você encena demais, daqui a pouco as pessoas não vão acreditar mais em você. Muito bem, vamos para o terceiro e último ponto. Não deixe o inimigo agir na sua família. Encerramos aqui dizendo sobre esta situação desta família. Nós não sabemos se eles tinham filho. A Bíblia não diz sobre os filhos de Ananias e Safira. Já na época da graça, os filhos de Ananias e Safira não morreram por causa disso, mas os dois vieram a morrer. Possivelmente Ananias e Safira, eles foram ganhos através da pregação de Pedro naquele dia de Pentecostes. Mas nós observamos que eles não levaram a sério isso. E infelizmente, uma família foi destruída por causa da mentira. E famílias hoje estão sendo também destruídas por causa da mentira. Então, eu termino aqui esse terceiro tópico dizendo a todos, cuidado com o que está dentro do teu coração. Não deixe a mentira, o mau pensamento, você pensar mal alguma coisa, você usar essa estratégia que pode até mesmo ser uma coisa para você boa, você achar que isso é normal, que você vai ter algum privilégio por causa da mentira. É melhor você sofrer o dano. É muito melhor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. E muitas vezes nós queremos nos dar bem em alguma coisa e não queremos perder. Para nos dar bem, eu preciso mentir. Muitas vezes eu preciso mentir. E isso, hoje, as pessoas não querem sofrer os danos. E isso é um mau pensamento. E isso é um pensamento que não vem de Deus. Então, cuidado com os maus pensamentos, porque é justamente quando você começa a pensar, eles sentaram ali e começaram a ter um mau pensamento. Qual era esse mau pensamento? Vamos, ainda que nós tenhamos colocado isso diante de Deus, vamos agora sentar aqui e vamos ver quanto que vai dar. Eles viram que era um valor muito grande, falou, olha, não precisamos dar tudo, vamos dar a metade. Ainda que a gente tenha falado que vamos dar tudo, vamos dar somente a metade. Então, isso foi um mau pensamento. E o texto que eu quero deixar aqui para todos é Marcos capítulo 7, versículo 21, que é muito conhecido, que diz, porque do interior do coração do homem sai os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações e os homicídios. É dentro do coração. A mentira, ela não nasce na cabeça em primeiro lugar, ela nasce no interior. Quando se fala coração, já falamos isso várias vezes, quando se está falando coração, está falando do eu interior. É daqui que nasce essa vontade. Então, cuidado com a mentira. A mentira, ela prejudica. Nós vencemos como? Através do Espírito Santo, através de tirar da nossa vida todos os maus pensamentos. Não existem mentiras maiores e não existem mentiras menores. Tudo é mentira. Mas preste atenção.
aqui há uma diferenciação, porque eles não fizeram o contrato, eles não fizeram uma aliança primeiramente com Pedro. Eles fizeram uma aliança com Deus. E nesse momento em que eles resolveram quebrar, eles não estavam quebrando a aliança com Pedro. Eles estavam quebrando a aliança com Deus. E a aliança com Deus, ela não é feita para se quebrar. Então, por isso, tenha muito cuidado. Vamos estar vigiando cada dia mais. Por quê? Porque a igreja, principalmente antigamente, excluía por causa de roupa, excluía por causa de tantas coisas, mas eu nunca vi, talvez você que está assistindo esse vídeo já tenha visto, mas eu nunca vi alguém ser disciplinado ou excluído porque contou uma mentira. Mas a mentira, ela é perigosa. Precisamos cada dia mais vigiar a nossa vida para que não venhamos a andar e ter uma vida de mentira. Muito bem, encerramos por aqui esse vídeo. Queria pedir você que é novo no canal, se inscreva da mesma forma, compartilhe e também clica no sininho que tem aí, e todas as vezes que tiver um vídeo novo, o YouTube vai estar avisando você que tem um vídeo novo, e também o algoritmo do YouTube vai verificar que esse vídeo é um vídeo que está bem assistido e bem lembrado ali também, e ele vai mandar para outras pessoas também, e o reino de Deus, com toda certeza, será beneficiado por causa de tudo isso que nós fazemos, porque nós estamos fazendo isso para benefício do reino de Deus. Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima videoaula, querendo Deus, e Deus abençoe em nome de Jesus.